Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando este sábado, dia 25 de julho de 2020. Hoje a igreja celebra São Tiago Maior. Vamos iniciar fazendo a nossa oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja firmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós iremos refletir hoje está segundo Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhes fazer um pedido. Ele perguntou: que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Sim, declarou Jesus, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem o meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: sabei que os chefes das nações os dominam, e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como eu falei, meus irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o dia de São Tiago Maior. Era irmão do apóstolo São João e ambos eram filhos de Zebedeu, que eram pescadores e deixaram tudo para seguir Jesus. Então temos aí já um belíssimo testemunho de desprendimento de alguém que se coloca a serviço de Deus. E no evangelho que acabamos de ouvir, a mãe desses 2 apóstolos pede que Jesus, no seu reino, conceda um sentar-se à sua direita e outro à sua esquerda. Claro que toda mãe, se ela é uma boa mãe, ela sempre vai querer o filho no melhor lugar, né? E essa mãe, com certeza, não era diferente, porque ela queria que os seus filhos estivessem cada vez mais perto de Deus. É o que acontece com tantas outras mães por aí afora. Mães que muitas vezes passam dia e noite em oração, de joelhos, rezando pelos seus filhos, para que Deus muitas vezes liberte um filho do vício das drogas, da bebida, ou que livre de alguma situação difícil, dolorosa, né? Então, essa mãe era uma mãe como todas as outras, que queria o melhor para o seu filho. E pede a Jesus por eles, né, que eram 2, Tiago e João. Então essa mãe queria que os seus filhos estivessem no melhor lugar, né, estivessem cada vez mais próximo de Deus. E conheço várias mães que muitas vezes só dormem quando vê o seu filho chegar em casa, né? O filho às vezes sai para festa, para farra, com os amigos, e aquela mãe ela só consegue dormir, sossegar o seu coração, quando vê o seu filho em paz dentro de casa. Então, essa mãe relata um pouco essas mulheres que rezam, que pedem constantemente a Deus pelos seus filhos. Agora, uma coisa que é inusitada é o pedido dela ter provocado nos outros apóstolos, nos outros 10, um certo ciúme, uma certa queixa com Jesus, porque eles também queriam ocupar um lugar de destaque lá no reino dos céus. E aí, uma coisa nós tiramos como lição neste evangelho de hoje, é que o reino dos céus não deve
causar em nós nenhuma pretensão. Nós devemos servir a Deus sem nenhum interesse, porque quem serve a Deus não deve buscar destaque, não deve buscar recompensa, não deve buscar aparecer. Porque quando servimos a Deus, isso deve ser uma atitude gratuita, livre, espontânea. E muitas vezes nós caímos nessa tentação de querer servir a Deus tendo algo em troca. Conheço pessoas que dizem assim, eu vou começar a ir para a igreja, vou começar a rezar o terço da misericórdia, da libertação, vou assistir a novena, vou para a adoração ao Santíssimo, vou assistir a missa todos os domingos, para que Deus me conceda isso. Então vejam que nós temos essa atitude muitas vezes de querer trocar com Deus, né? Querer fazer algo esperando que Deus faça algo em troca para nós. Então volto a repetir, o reino dos céus não entra nessa dinâmica de troca. Não devemos ter a pretensão de fazer algo para Deus esperando ser reconhecido, ser recompensado por isso. Quando servimos a Deus, devemos estar com o coração aberto, humilde, para que Ele realize a sua graça em nós da maneira que Ele quer, e não da forma que nós queremos, que nós esperamos. Talvez o erro dessa mãe seja justamente querer impor para Jesus, para Deus, a sua maneira de que, ao ofertar os 2 filhos para seguir a Jesus, ela queria que Jesus concedesse a ele os melhores lugares, né? Um à direita e outro à sua esquerda. Mas, volto a repetir, na dinâmica do reino dos céus, não cabe a nós querer trocar, negociar com Deus, né? Devemos servir a Deus sem esperar nada em troca. E uma coisa bonita no Evangelho é que Jesus disse que não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então, se o próprio Jesus, o nosso Mestre, diz isso, muito mais ainda nós devemos tomar posse dessa palavra e fazer o nosso papel, a nossa parte, servindo a Deus, porque é pelo serviço que nós demonstramos a nossa gratidão e o nosso amor para com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo um abençoado sábado, um ótimo final de semana para todos e nos encontramos novamente na segunda-feira para mais uma reflexão do Evangelho do dia.